Boa tarde, gente. Aliás, bom dia, né? Hoje a live é de manhã. Como é que vocês estão? Vem com a gente para mais uma live inspiradora. Hoje vamos falar sobre ter coragem para mudar com uma convidada muito especial. Então acompanhe aqui com a gente, muita coisa legal. Espero que essas histórias tenham contribuído muito para vocês, que tenha servido de inspiração, de motivação, que possa ajudar e contribuir para que cada vez a gente possa estar fazendo o nosso melhor, sendo feliz com aquilo que a gente escolheu fazer, né? Com a nossa profissão, com o nosso trabalho. E para começar, né, essa manhã maravilhosa, eu convidei uma pessoa muito especial, a Teca. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Que vai estar aqui contando um pouquinho dela, um pouquinho do seu trabalho. E vamos convidar a gente. Aperta aí o aviãozinho. Vou mandar aqui a mensagem. Vamos lá, gente. Vamos convidar as pessoas para estarem aqui participando com a gente. Aperta aí. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui a Teca para entrar aqui com a gente. Aliás, bom dia, gente. Eu não tô acostumada a fazer, né, de manhã. Bom dia. Que bom ter você aqui com a gente. Teca tá entrando Bom aqui. dia, Bom dia, Teca. Tudo bom? E Teca. Teca, ó, falando errado, gente. Teca. Tudo bem? E você como tá? Obrigada desde já pelo convite. Estou mandando um aviãozinho aqui para o pessoal Isso aí. participarem. Sandra já entrou aqui com a gente. Nos mandei um aviãozinho. Tá perguntando aqui. Sandra sempre está presente. Qual o tema da live? A Sandra está perguntando aí. Mas, Sandra, você não viu Você a vai falar hoje sobre divulgação? coragem, né? Coragem para mudar, para conquistar os sonhos, né? Para a gente sair às vezes da nossa zona de conforto e caminhar para a vida, né? Que a gente sonha, que a gente deseja. Então fica com a gente que você vai gostar, com certeza. Primeiramente, Eu fiquei surpresa pelo seu convite e grata por você ter convidado. ai, que bom você ter aceitado, né? Eu agradeço muito. Eu falei que eu vi uma postagem sua, né, falando sobre esse tema, né, da coragem, que tem muito a ver com o que eu venho falado, né? Eu sou professora, trabalho na educação há 14 anos. E eu sempre tive essa coisa de motivar os alunos, né? Trabalho na rede pública. Você é uma mulher corajosa, 14 anos na educação, 14, super corajosa. 14 anos na educação pública, né? Eu nunca trabalhei em escola particular, né? Então, até o momento só na coisa, fui chamada por um concurso em 2007, né? Assim que eu me formei em junho, fui convocada, aliás, me formei em fevereiro, fui convocada em junho de 2007. E aí, né, são esse período aí. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de incentivar, né, os alunos de terem sonhos, de terem projetos, né, na EJA. E eu vi a sua postagem falando sobre coragem. Eu falei, gente, como tem a ver, como está alinhado, né? E aí eu queria que você se apresentasse aqui pra gente e contasse um pouquinho como é que esse tema surgiu para você, como ele porque ele é tão importante. Falasse um pouquinho do seu trabalho, conta aqui pra gente. A Sandra está dizendo aí que está há 20 anos, né, Sandra? Oh, meu Deus! 20 anos aí na educação é tempo demais, viu? É muito, muito tempo. Já sabe de qual é salteado tudo sobre da educação, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu como pessoa, como uma indivídua? Eu sou uma pessoa amiga, sou uma pessoa sincera, eu sou brincalhona. Quem me conhece mais de perto sabe que eu adoro brincar. Eu sou temente a Deus, sou uma pessoa casada, amante dos vinhos, amo tomar vinho. Isso eu como ser humano, uma pessoa. E recentemente eu descobri que eu sou uma pessoa muito vencedora. Eu estava lendo esses dias um livro do Augusto Cury, que lá ele fala sobre a luta do espermatozoide, de que a gente já vence. Para eu estar aqui é porque eu quis vir, né? Então, assim, que a gente luta contra aquele monte, milhões de
pessoas que estão ali querendo fecundar, ir para a barriga da mãe, e aí você entra primeiro e você diz, esse lugar é meu, e aí você luta quando quer sair também, e aí no mundo a gente desiste quando sai, e às vezes desiste de... E como profissional, eu sou formada há 15 anos em gestão em web design, em desenvolvimento de site. Trabalhei durante 6 anos na área, migrei, saí da área de desenvolvimento de site por algumas questões, porque na época foi quando surgiu todo mundo sabia fazer site, então surgiu aí o WordPress, que o WordPress veio para facilitar a vida de muita gente, então era tipo um Ctrl-C, Ctrl-V, então aqueles anos que a gente ficava tudinho estudando, e que você podia estar cobrando 2 a 5 mil reais para desenvolver um site que a pessoa queria, de às vezes três páginas no site todo, as pessoas começaram a cobrar 200 reais, 100 reais, então perdeu, assim, ficou um pouco sem sentido. E aí eu migrei, fui para sala de aula. Estava quase uma década dentro de sala de aula, totalmente desatualizada, totalmente fora da realidade, totalmente longe de tudo isso aqui que a gente está vivenciando hoje. E eu dava a aula há 9 anos, dava aula para alunos, desde o infantil 4 até o 7º ano. Dava aula de quê? Então, aulas de informática. Então, o que eles não conseguiam ver dentro da sala de aula, eu aplicava com eles no laboratório de informática e ensinava eles o que eles tinham que estar vendo na internet, questão de segurança da internet, o básico de Word, Excel, essas coisas todas. Então, eles saíam ali do 7º ano, meninos que sabem mexer no computador e sabem salvar, botar em arquivos em pendrive, etc. tal. Não que isso fosse dentro da carga do que a escola, né, que é a escola particular, do que a escola pedia. Não, eu fazia isso porque eu sempre acreditei de que o conhecimento, ele vem acima de qualquer coisa. A informática era educativa, então o professor ia falar sobre a história do Brasil e não tinha como mostrar isso dentro da sala dele, por falta de projetor, isso, aquilo, outro, eu separava um vídeo e mostrava um vídeo ali sobre a história do Brasil. E a aula era para ser exatamente somente isso. E como sobrava tempo, eu via a necessidade deles saberem também manusear um computador, deles poderem saber digitar um texto, saber trabalhar no computador, utilizar o computador no dia a dia. Muitos tinham dificuldade de não saber copiar um arquivo para um pendrive, botar uma música para ouvir em casa, etc. Então, tudo isso eu juntava e ensinava isso a eles, fora daquilo que era me pedido para ensinar, para mostrar. Então, e aí esse mês, vai fazer um mês agora, em que eu fui desligada da empresa, mas assim, eu fico fazendo as minhas análises de pensamento, e é uma coisa que eu estava pedindo muito a Deus, porque eu chegava lá e dizia assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, eu estava com um propósito de, em dezembro, pedir para sair, mas eu tinha um pensamento tão forte, assim, de quando chegava lá e dizia assim, porque não estava tendo aula, né? Então, assim, não existia mais o porquê eu estar ali, eu estava, era tão forte de que eu tinha que estar fazendo outras coisas, que chegou o dia de que eu fui chamada lá na sala da diretoria e disse, você está desligada, amanhã não precisa vir mais. E assim, pela primeira vez eu senti uma alegria muito forte no meu coração, porque Deus, ele sempre vai estar diante. Isso daí, se fosse alguns anos atrás, talvez eu ficasse triste, desesperada, no dia seguinte, fazendo um currículo, mandando desesperadamente para qualquer empresa de amigos que eu conhecesse, solicitando uma vaga de emprego. E aí, quando eu recebi, não, eu disse, glória a Deus. Então, assim, Deus mandou para mim aquilo que eu queria só em dezembro, mas ele chegou e disse, não, você precisa agora, porque você está precisando de um empurrãozinho para botar o seu negócio pro ar. E aí eu tô aqui, tem um versículo que fala bem isso, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus, às vezes, exatamente. tem coisas que a gente
quer, já é o desejo do nosso coração, mas às vezes falta, né, a coragem, ou a gente acha que não é o momento, fica às vezes esperando um sinal, alguma coisa, e aí Deus, ele... Às vezes ele vem e dá um supetão mesmo na nossa cabeça, né? Dá assim, tipo assim, vai-te embora, menina, você tá... E assim, ele sabe todas as coisas, né? Tudo é no momento dele. E agora a questão é eu fazer as coisas acontecerem, né? Porque ele já... o meu pensamento estava tão forte em eu fazer as coisas por mim mesmo, e Deus abriu a porta. Ele escancarou, na verdade, né? E ele disse, vai, em plena pandemia, se a gente for parar para pensar, as coisas estão acontecendo aí ao nosso redor, o mundo desabando, tudo, né? Todo mundo louco, não sei quantos milhões de pessoas desempregadas no meio do mundo. E essa menina feliz porque perdeu o emprego, minha mãe fica assim, tipo, você tá bem, filha? Chega até a assustar, né? Ela diz, você tá bem? Você não vai atrás do emprego? Eu disse, não, mãe, não. Ela diz, Deus abençoe. Eu digo, amém, continue me abençoando. Então, assim, que agora eu estou trabalhando em algo para mim mesma e estudando bastante, já venho estudando desde a época da pandemia, né? Que um sinalzinho alertou, assim, e assim, rapaz, perdi 2 anos e de muito estudo, e tá, eu acho assim, que estou mais do que na hora de preparada para também estar ensinando, passando alguns conhecimentos para outras pessoas, né? Isso que eu ia te perguntar. Como é que é esse novo projeto, né? Que eu falo que é algo novo para mim também. A gente se conheceu, né, nessa nossa caminhada, assim, né? Com esse novo, começando, né, no digital, a desenvolver esses conteúdos, né? Com essa vontade de ser palestrante, de estar com comunicação também, de ajudar pessoas, né? Porque o digital, às vezes a gente tem uma visão, ainda mais como professora, né? A gente tem um quantitativo limitado de alunos. E no digital a gente tem possibilidade de falar para muito mais pessoas, né? Então, no caso, como professora, você pode dar aula para o Brasil inteiro, você não fica mais restrito apenas à sala de aula, né? Então, como surgiu esse novo projeto agora, né? De estar atuando no digital, de estar ajudando mais pessoas? Fala um pouquinho pra gente. Nessa minha busca de atualizações, quando surgiu a pandemia, a Girlene está dizendo que travou. Travou qual, Girlene? Já travou da Pois é, Gabriela, já voltou, dá um retorno. Aqui tá aqui também normal. tá normal. Eu vi que ó, o Vitor É, entrou, bom dia. Patrícia também lá do nosso grupo, bom dia. Sandra, vê se travou aí pra gente. Qualquer coisa dá um ok. Tá ok? se Deram um tiver feedback aqui voltado aí, que dá um tá ok. ok aqui. Então, na pandemia, eu comecei a fazer, ir atrás na pandemia, como ficaram, os professores foram para o online, né, que eles foram, bem dizer, empurrados, né, particular, não estamos falando, o público retornou agora, mas, assim, eles foram colocados diante do computador para dar aula, não só para os alunos, mas para os pais que estavam em casa também, então foi um processo, assim, muito complicado, né, e sempre serão pessoas, assim, que eu vou dar os parabéns, assim, para minha turma, o pessoal que trabalhava comigo, porque a gente sabe o quanto é difícil você estar diante de uma tela, você falar, e ali estava, assim, o emprego deles, e não foi algo que foi treinado, e ninguém estava esperando essa pandemia chegar. Verdade. Você vai ter que fazer e fazer. Então, muitos tiveram escolhas de, tipo, não ir para a sala de aula, que o particular ele não parou, para dar aula através do computador. Alguns disseram não e foram suspensos, né, porque o governo assumiu e tudo. E eu fui uma dessas pessoas, porque não tinha alunos, eu ia dar aula, né, não tinha como. Então, eu vou aproveitar o tempo que eu vou ter, que eu não sei quando é que eu vou retornar, e vou me atualizar. Então, comecei a fazer os cursos na área de marketing digital, que é uma coisa que tem tudo a ver com o meu trabalho. Inclusive, eu tenho formações em minha pós também em marketing, mas não no digital, né? Então, precisava me atualizar por isso e comecei a fazer os cursos. Foi quando eu conheci os 5 Liberdades do Wendel Carvalho, que é um dos grandes, um cara muito, muito fera no que ele faz, e assim, minha vida mudou, deu um giro de 360 graus, assim, não foi do dia para a noite,
mas foi de uma forma muito, muito... A minha mãe entrando aqui, Tetê Carvalho. Beijo, mãe. Bom dia. De uma forma muito especial, o Wendel, através do 5 Liberdades, através do que ele entrega ali, ele fez eu ver assim, o quanto a gente perde muito tempo e não fazendo as coisas para nós mesmos e se dedicando apenas às empresas, né, ou outras coisas. E depois que eu tive contato com 5 Liberdades, não parei mais. Então, assim, sempre fazendo cursos e me atualizando. Antes, quando chegava no final de semana, ou quando dava tal hora da noite, eu parava, ia para a televisão, ou ia qualquer coisa, ia tomar o meu vinho, que eu gostava e tudo. Hoje, foi um dos hábitos que eu mudei. Eu não gasto, não pego mais dinheiro e gasto com, tipo, que a maioria das pessoas gostam, quer tomar uma cerveja, ver uma coisa, eu invisto em conhecimento. Então, um dos pontos principais de quando você quer realmente fazer uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, é você começar a agir diferente. Então, eu não posso querer ter uma mudança de vida, querer ter uma vida diferente, é igual quando a pessoa se converte. Eu não sei qual é a sua religião, se você é cristã, se você não é, mas a pessoa, quando ela vai para uma denominação, tipo com a igreja, uma igreja evangélica, ela entra ali com certos hábitos, mas com o tempo ela precisa deixar esses hábitos de lado. Eu estou falando da forma mais simples, deixar hábitos de lado, que eles denominados hábitos mundanos, né, que é de estar bebendo, de estar se drogando, fumando e tal, e vir ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Então, ela vai começar a andar com novas pessoas, ela vai começar a ler outros tipos de livro, ela vai começar a ler a Bíblia, ela vai começar a estudar a palavra de Deus, e isso vai fazer ela a falar aquilo que ela está aprendendo. A mesma coisa somos nós, com esse novo conhecimento aqui, que está diante de cada um de nós. Quando a gente começa a aprender, os nossos hábitos eles não podem continuar da mesma forma. Aí tem pessoas que vão chegar e vão dizer assim, tu tá sumida, você não quer mais sair com a gente, porque final de semana a gente bebia junto e você não tá mais, mas é porque você precisa tomar uma decisão na sua vida. E isso dói. Aí você me pergunta assim, né, como é que surgiu o tema coragem, por que o tema coragem é importante para mim? O tema coragem, ele surgiu porque o contrário do medo é a coragem. Verdade. E aí, a palavra de Deus diz que aquilo que a gente pensa é o que é. E eu não quero mais estar pensando em medo. Então, tudo aquilo que vem me fazer a ter medo ou temer alguma coisa, eu estou trocando. O nome medo eu troco, utilizo coragem. Então, eu estava batendo muito na tecla do medo, porque eu li um livro, É Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Não sei se você já leu ele, já ouviu falar. Eu vou fazer uma live com a Patrícia sobre esse livro, hein? Aproveito para convidar. Esse livro, ele é maravilhoso. E aí Napoleão Hill, ele lá na entrevista e tudo, ele fala isso, de que aquilo que tem no nosso pensamento, os nossos medos, tudo são ferramentas que o diabo coloca e que ele impede da gente ir adiante. Então, se o que eu coloco na minha mente é o que me leva para frente ou para trás, eu prefiro colocar coisas agora que me impulsione bastante para frente. Então, assim, coisas negativas eu já tiro. Eu estou botando o quê? A coragem. Então, e eu pensei, sempre tudo que eu fui fazer na minha vida, eu tive que ter coragem. Algumas pessoas mais próximas conhecem a minha história. Então, sempre foi baseado em muita coragem. Sempre que eu disse, eu vou fazer determinada coisa, eu fui lá e fiz. Isso é muito importante, né? A gente vê ter esse né? poder de agir, de provocar. Voltou. Foi. E aí isso é importante a gente também começar a fazer esse tipo de coisas, fazer mudanças no nosso pensamento, mudanças no que a gente fala, mudanças do que a gente pensa. É fácil? Não é. Não é. Por quê? Porque tá sempre uma coisinha ali dizendo quem é você, o que é que os outros vão dizer e tal, essa questão toda. Mas isso não deve barreirar ninguém, né? A Gislene que falou aqui,
deixa eu ver aqui, ler o comentário dela. Muitos professores que sentiram essa dificuldade não foram compreensivos com os outros que passavam pela mesma situação, transformando o trabalho do colega em algo terrível. Ela que, no caso, fala, creio eu que ela esteja falando, da questão de que ela conhece a Girlene, ela é auxiliar lá da escola, também que trabalhava, e ela teve que também estar diante da tela, e não só ensinando crianças dentro de uma sala de aula, mas quem estava sentado ao lado das crianças, os pais das crianças, os avós, né? Então, qualquer coisa que você falasse ali, você estava sendo o quê? Julgada. Você está sendo julgado, porque as aulas continuam da mesma forma, né? O híbrido. Então, assim, tem que ter muito jogo de cintura para saber que uma coisa é um adulto, você está aqui comigo, eu estou com você, a gente está com fonezinho do ouvido, eu estou falando uma coisa aqui para ti, e a gente está dialogando e a gente sabe que está conversando. Outra coisa é eu estar ensinando o beabá para uma criança do primeiro ano, segundo, terceiro ano. Verdade. E ao mesmo tempo ser várias crianças ao mesmo tempo. Uma que levanta a mão, quer falar, que o pai liga porque não deixou meu filho dar um bom dia, que minha filha quer mostrar o cachorro, meu outro filho quer mostrar um periquito, um papagaio. Então, assim, é um auê. E haja jogo de cintura para isso. Por isso que eu tiro e vou sempre tirar o meu chapéu para vocês aí, profissionais da área da educação. Né? Apesar de hoje eu ter uma visão totalmente diferente da educação, diante de coisas que a gente vê no sistema, ele precisa mudar muito, né? Precisa mudar muito. Talvez por isso, muitas pessoas estão nessa área, não têm coragem de mudar, que aí a gente entra para o nosso assunto, e adoecem, se tornam pessoas doentes. Verdade. Por quê? Porque quando você vai fazer algo que você não sente prazer, que você não tem paixão, que você não vê assim como o meu, como é que eu posso dizer que eu nasci para fazer isso, e você está ali, às vezes, muitas das vezes, porque você tem dívidas, você está devendo, então você não pode pedir para sair, você não pode pedir para fazer uma mudança de trabalho, de emprego, você não pode sair de perto daquela pessoa que é um líder seu, que está ali liderando, e é um pé no saco, que só em pensar em no dia seguinte para o trabalho, você eu já ouvi testemunho de pessoas assim, eu vinha para o trabalho, tinha dores no meu estômago, porque uma pessoa que liderava era uma pessoa que estava ali, mas estava maltratando aquelas outras pessoas. E isso existe, tem muita gente que passa por isso. Aí você diz assim, por que você não pede para sair? Porque como é que ela vai botar o pão na mesa no dia seguinte, final do mês? Né? Então, o que fazer para mudar uma situação dessa? Preciso coragem. É o que eu ia até Tem que ter perguntar, coragem. né, que você já entrou nesse tema, né? Muitas pessoas cansam do trabalho, muitas vezes só reclamam, né? Mas não tem coragem para mudar. Porque às vezes é possível, né, fazer um curso, um aperfeiçoamento, até, né, no contraturno ou alguma coisa, né? Hoje tem muita coisa online também, e já começar a trilhar um outro caminho, né? Escolhendo algo que realmente faça sentido, que faz o coração vibrar. Porque é o que a gente fala muito, quando você faz algo que você gosta, né, que você tem paixão e você é bem remunerado também por aquilo, eu acho que é o sonho, né, de todo mundo. A gente fala que é juntar a paixão, a habilidade, né, e essa questão do dinheiro, da remuneração. Porque às vezes a pessoa pode estar tem algo que gosta, mas não tem a remuneração que deseja. Que eu acho que acontece às vezes com muitos professores que adoram dar aula, né, que tem essa vocação, mas não tem a remuneração que deseja. Eu vi uma postagem essa semana do Primo Rico, né? Acho que é o Thiago Nigro, né? Que ele colocou assim, o professor, né, em sala de aula no presencial nunca vai ser rico. E aí coloca uma forma, né, de ser no online daqui 2 anos, né? Tem essa postagem que ele fez, achei muito interessante, que ele de cara ele fala, né? Não tem como, porque é limitado, tem um teto, né? Ele vai explicando nisso. Então eu acho que a gente conseguir juntar aquilo que é paixão com nossos dons, com as nossas habilidades e ter uma boa remuneração, acho que é o sonho, é o desejo, né, de cada um. E isso nem sempre é possível. E aí aqui eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como que a gente pode tentar
começar a caminhar para esse objetivo, né? De conseguir conciliar isso tudo, que é um desafio, né? Se fosse fácil, todo mundo já teria conquistado. A gente tem umas pesquisas que mostram que 50% a 60% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho atual. Então, por N motivos, às vezes é o que não gosta, às vezes é a remuneração, enfim. Então a gente fica assim, ai, não estou satisfeita aqui, quero chegar, né, do ponto A ao ponto B, mas não sei como. Qual a dica que você poderia dar para a pessoa começar? As 16 leis de Napoleão Hill, que foi comentado pelo Jacob Petri, ele diz que apenas 5% das pessoas alcançam o sucesso naquilo que desejam. Nossa. E aí a gente troca o nome sucesso por sonhos, alcança os seus sonhos. E aí apenas 5% das pessoas alcançam isso. Agora, por que só 5%? 5% de pessoas conseguem detectar oportunidades. Aí a minha pergunta é, a gente quer estar de que lado? Eu não quero estar do lado das 95%. A partir do momento, aí você me diz assim, como é que eu mudo isso? Como é que sai dessa situação? Primeiro você tem que botar na sua cabeça onde é que você quer estar. A maioria das pessoas, antes não tinha nada definido para mim. Eu não sabia que eu tinha que traçar metas, eu não sabia que eu tinha que definir metas, eu não sabia que tinha que ter metas pequenas, metas médias, metas grandes. As metas de antes, eu só ouvia falar em meta dentro de empresa. Eu trabalhei por um tempo, durante uns 5 anos, pro governo, no estado, era terceirizado. E aí, vamos fazer uma reunião, vamos traçar nossas metas, onde é que a gente quer estar daqui a tantos anos, o que é que a gente quer ser, em primeiro lugar no estado, no Brasil, não sei o que, eu ouvia tudo isso. Mas eu não sabia que eu, como ser humano, como pessoa, eu tinha que ter as minhas. Né? Então, quando a gente vai tendo um aprendizado, a gente vai estudando, a gente vai estando em contato com essas pessoas que conseguiram chegar lá e que elas dizem assim, você não vai enriquecer dando aula, dentro da sala de aula, dando aula por conta do teto, que você só vai ganhar aquilo dali e tal, mas se você amar isso, se você estiver satisfeito com isso, tá beleza, não tem problema. Essa é a sua vocação. Agora, se você vai irritado todo dia, se você vai se sentindo que não é para estar ali, se você sente que você quer estar em qualquer lugar do mundo, mesmo você só vai por uma obrigação, porque tem que pagar contas no final do mês, tudo, começa a abrir seus olhos em relação a isso. Uhum. Mas por que as pessoas não conseguem ter coragem de tomar uma decisão e de mudar e de fazer algo diferente? Porque tem o medo. Quem barreira é o medo. E aí não é fácil você fazer uma transição de carreira, vir para online. Você vai ter que, é como se você tivesse assim, eu estou começando tudo de novo. Como se estivesse certo? Você vai aprender zero, coisas né? que você nem sabe que existe. Vai começar a ouvir coisa de tráfico pago, vai começar a ouvir coisas sobre tem que ter mudança de mente, vai começar coisa que você começa a ouvir que pessoa, de repente, daqui a 2 anos você pode estar sendo milionário, isso, aquilo, outro. Você sabe o salário que essa galera ganha. Uma pessoa chega para você, eu ganho assim, uma pessoa que ganha 5 mil reais do seu lado no dia a dia normal, ele não diz o salário, quanto é que está ganhando. Quando a gente começa a andar com esse pessoal, esses profissionais online, eles abrem a carteira, eles mostram quanto é que eles tiram. E isso aí você já começa a ver uma diferença totalmente grande. Por quê? Porque como antes eu não ouvia falar que era possível ganhar 100 mil reais em um dia, se eu nunca ouvi falar nisso, eu não sei que isso existe. Então, na minha mente, o que implantam é o quê? Que eu tenho que estudar, tá dentro da escola, sair do ensino médio, eu não sei nem o que é que estou falando, se devo estar falando isso aqui. Sair do ensino médio, ir para uma faculdade, passar mais não sei quantos anos, e aí depois voltar para ganhar um salário mínimo. Aí não faz sentido. E eles batem muito nisso, por quê? Porque se eles conseguirem, eles verem que é possível, eles vão começar a trazer outras pessoas com eles. E o resultado é que traz as pessoas. E a gente vê muitos resultados, muitas pessoas tendo resultado de chegando lá. Mas aí, onde é que está o problema? É no caminho.
Muita gente desiste no meio do caminho, é o processo. Porque é solitário. Nós temos um grupo, eu e você, a gente participa de um grupo, a gente vê. Verdade. Essa semana agora foi comentado de que as pessoas, elas temem pelo julgamento da própria família, quem faz o julgamento e que começa a barreirar você a seguir adiante. Mas quando você tiver com a sua carteira lá com dinheiro, eles vão vir bater na sua porta. Ei, me dá um pouquinho para cá, porque eu sou teu primo, eu sou tua prima, eu preciso. Você tá entendendo? Mas na hora que tu tava lá estudando, quebrando a cabeça, precisando de um trocado para comprar um livro, para poder falar sobre um assunto e te ajudar mais, ou fazer um curso, e aí você chegou e disse, me presta um cartão, uma coisa, ninguém chega junto. Então, essas coisas, a pessoa quando está no emprego, mas não está satisfeita, elas param e dizem assim, não quero não. Elas não têm coragem. Quero não, dá muito trabalho. É igual a mulher que vive apanhando do marido, ela não muda, não é outra coisa. Começar do zero, do nada, é complicado. E na cabeça dela, tanto ela passar por aquilo, ela acha que os outros vão fazer também a mesma coisa, e ela prefere ficar ali naquela vida. Então, apenas 5% das pessoas, isso é um estudo feito, não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora, apenas 5% das pessoas alcançam o sucesso. Aí eu lhe pergunto, você quer estar de que lado? Do lado das que alcançam ou do lado das que não alcançam? E a gente pensa de quantas pessoas que tem no mundo. Apenas 5% conseguem alcançar porque elas não desistem no meio do processo. E quando a gente escuta e vê a biografia dessas pessoas, não é diferente, elas têm toda a mesma história. Se a gente parar para pensar, todas elas falam a mesma coisa. Teca, mas ainda não consegui chegar lá, por quê? Aí eu te digo uma coisa que uma vez eu ouvi e eu mudei a minha metodologia de vida também. Se você não conseguiu ainda saber o que você quer fazer da vida e para onde é que você vai, é porque não está doendo o suficiente. Porque quando começar a doente alguma coisa, você olhar para dentro de casa, você não tem o dinheiro para botar comida dentro de casa, você olhar para sua família, ver que seus pais estão passando necessidade, você olhar para dentro da sua casa, ver que você não tem o dinheiro no final do mês para o aluguel, aí talvez isso ainda nem doa. Porque o que a gente vê é que o bolso é mexido realmente no bolso dele, eles perderam milhões. Não foi assim, 2 salários, 3, 15 mil, estou devendo 20 mil reais, a minha vida acabou e morri. Não é isso. É muito, porque dói bastante para ele chegar e dizer, chega. E aí eles vão sentar a bunda na cadeira, vão estudar, vão aprender e vão aplicar isso, que nem você está fazendo agora. Você falou para mim, Rafi, estou fazendo 16 lives. Eu digo, meu Deus, que maravilha. Né? Parece assim. E você tá bem. Agora a primeira, como foi a sua primeira live? Foi fácil? Não foi. Não foi. Mas se você tivesse parado, você tá entendendo? Verdade. O importante é não parar no meio do processo. As pessoas vão chegar e dizer assim, ela tá fazendo essa live para quê? Para que ela tá conversando com todo mundo? Para que ela tá fazendo isso, aquilo, outro? Não importa. E outra coisa, às vezes o nosso porquê ainda não chegou. Ele só vai chegar quando você começar a agir. Quando a gente entra em ação. Aí você diz, quando você entra em ação. Verdade. Aí muita gente está sentado aí esperando a pandemia passar. A pandemia já passou, porque os alunos já voltaram para a sala de aula. Os professores da escola pública já estão tudo dando aula. E bem dizer, já tudo se normalizou. O mundo voltou a funcionar. Viagens, já está podendo viajar, etc. tal. E aí tem gente que ainda está sentada esperando para fazer alguma coisa quando a pandemia passar. E aí? Verdade. Eu vi aqui que a nuvem de acorde botou uma solicitação aqui para participar, mas qualquer coisa... Deve ter sido Depois por engano, às vezes. Algum comentário pode colocar aqui como comentário que a gente lê. Então, assim... O pessoal tá chegando aqui. Oi, meu amor. Então, né, a gente vai caminhando para o final, né? Acho que o nosso último tema, né? Porque o medo trava tudo na nossa vida. Acho que você já falou um pouquinho, né? Dessa mudança de mentalidade, né? E como que, tem que o ter. medo, né? Ele acaba atrapalhando de alçar
outros, né, caminhos, escolher, né, enfim. E aí, queria que você desse, então, esses recadinhos finais para as pessoas, deixasse a sua mensagem. Certo, então eu vou deixar aqui uma mensagem que é exatamente até para mesmo para fechar o tema, começar o tema de amanhã, que você vai falar, que é certo, do Napoleão Hill, que ele diz assim: você está onde está e você é o que é por causa dos seus pensamentos e das suas ações. Você está onde está, você é o que é por conta dos seus pensamentos e das suas ações. Hoje, onde é que eu estou? Eu estou totalmente diferente do que era há um ano atrás. Por conta de quê? Porque eu mudei o meu pensamento e agi. Perfeito. Então, estamos onde estamos e somos o que somos por conta do que pensamos e de como agimos. E aí ele fala que as circunstâncias que as pessoas não entendem, então, assim, aquilo que eu não entendo ou que você não entende do que o outro faz, nós normalmente chamamos de sorte. Você quer ver quando alguém vai dizer que você tem sorte? Quando você lançar um produto seu online, um curso, um produto para ajudar mais pessoas além daquelas que estão ao seu redor, você ficar transbordando financeiramente, podendo ajudar a sua família, você e tudo, e a pessoa vai olhar e dizer assim, foi sorte. Por quê? Porque elas não entendem. Então, aquilo que nós normalmente não entendemos, a gente classifica como sorte. Então, você está onde está e você é o que é por conta dos pensamentos e das ações. E isso quem diz, engraçado, quem diz isso daqui não é ninguém menos, ninguém mais do que o diabo. Você vê. E sabe por que a gente tem medo? Você sabe por que você tem medo? Porque você não tem fé. Quantas vezes a gente diz assim, eu tenho fé, minha fé em Deus é enorme. Não. Porque quem tem fé não teme, porque quem tem fé, ele crê em coisas inimagináveis. Porque se a gente anda com ele, e a gente tem ele dentro do nosso coração, nada mais importa. Verdade. Olha, É isso. perfeito. Essa mensagem final tenho certeza que vai impactar, vai mexer, né? Toca fundo, né, nos nossos corações. Quero te agradecer por esse momento, por essa manhã, por ter aceito esse convite. Tenho certeza que muitas fichas, né, caíram. Essa live vai ficar salva, a gente vai poder compartilhar para mais pessoas que não conseguiram estar aqui com a gente, poderem estar assistindo. Quem tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, vou marcar aqui também no Instagram. Pode entrar, passar a seguir, né? E a gente vai ficar confirmando. Aí a Jenny falou, vai ficar gravada, vai ficar assim, vai ficar aqui no meu perfil. Acho que não sei se consegue ela compartilhar no dela também. E aí, quem tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente, né? Pra gente continuar trocando essas figurinhas. Acho que é um tema muito importante. E com certeza, muitas fichas caíram. Muito obrigada, tá? Obrigada a você também pelo convite. Um abraço aí o pessoal, esses seguidores, aquelas pessoas que também entraram no meu convite. Muito obrigada por sempre estar acompanhando aqui. E se quiserem falar mais sobre esse assunto, do que buscar, para o online, por onde começar e tudo, também estou à disposição lá no meu canal, no Instagram. Pode chegar lá e me perguntar, que eu sempre estou acessível a qualquer pessoa. Tá bom? Beijo, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.